Fala pessoal, tudo certo? Vou mostrar para vocês hoje como que eu crio peças no KBuilder e consigo atrelar elas a uma peça IFC, a um arquivo, a um modelo específico que você queira que mostre ali no 3D. Eu tenho uma biblioteca interna que eu criei diversas peças ao longo do tempo, como conjuntos de interruptores, as divisões por tomada de 10 e 20 amperes para 110 e 220. Alguns pontos de iluminação, alguns detalhes específicos e tudo mais, e deixo num arquivo solto, seja do CAD, seja do CAD interno do KeyBuilder. E hoje eu estou precisando criar uns quadros, que são painéis de comando, de sobrepor metálico, que estou querendo utilizar em uns projetos. E dessa forma, eu cheguei a criar com base nos padrões que já vem no software. Como que eu fiz? Eu venho nos inserir em símbolos, vou pesquisar os quadros de distribuição aqui do software. Ele tem vários tamanhos, 9,75 por 35,2 centímetros e assim vai. Eu não gosto muito desses símbolos. Peguei um aqui qualquer e vou verificar a layer. Eles estão sempre na layer 0. É algo que eu não gosto. Então, como que eu faço? Ó, eles estão no nível quadro de distribuição. Aqui lá no projeto você vai conseguir fazer a diferenciação, caso queira separar, mudar a cor da lei e tudo mais. Como que eu faço então normalmente? Primeiro eu sempre crio uma layer para os meus projetos. E como que eu faço isso? Vou deixar aqui ligado tudo. Sempre venho em níveis, níveis de desenho, coloco todos. Adicionar nível, fica aqui para você dar o nome e você dá o nome que você quiser. Coloca a cor, seria a cor que aparece no software. A cor de impressão é caso você mude aqui nos desenhos e coloque o modo de impressão, a espessura da linha, o tipo da linha e tudo mais. Por hora, o que que eu faço? Eu tenho essas minhas layers com esses prefixos da Luxel e vou separando por tipo de peça. Eu criei alguns já de interruptores, luminárias, quadro de distribuição e as tomadas. Hoje eu quero e preciso fazer é, distribuição. Então, criei a layer dos quadros de distribuição. Fui em alguns catálogos que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui vai ser a peça que nós vamos jogar lá no software, no KBuilder. Um painel de distribuição aqui é como se fosse um quadro de comando, painel de comando, no formato painel de comando 80 por 60 por 20, algo nesse padrão. Então, por hora, quero criar apenas essas caixas, é, uma biblioteca. Hoje eu vou mostrar como que eu faço uma e vou mostrar para vocês como que eu faço isso ali no KBuilder, né? Então, o que que eu fiz? Esse painel, deixa eu pegar um painel aqui, esse daqui. Esse painel, ele é 80 de altura, para ver que a altura é maior que a largura. 80 de altura, 60 de largura, 20 de profundidade. Sendo assim, o que, que eu coloquei? Eu criei um quadro de distribuição de 60 de largura, 20 de profundidade e altura em 2D a gente não representa. Deixei esse padrão aqui quando você puxa uma peça nativa ali de quadros, sempre tem indicação, que seria o nome do quadro que você cadastra na peça que nós vamos criar. E
eu criei 3 tipos de quadros, sendo eles do mesmo padrão. Que foi o quê? Quadros de força, de uso geral, tomadas e até alguns equipamentos ali que possam ser a ver específicos, mas que está mais próximo desse quadro. Um quadro só para iluminação, caso seja é, interessante no seu projeto você fazer controle de iluminação, como está fazendo uma quadra e coloca chaves comutadoras, botoeiras e tudo mais. Eu gosto de utilizar um símbolo diferente para na legenda também aparecer diferente. E um quadro especial que normalmente eu utilizo para circuitos onde tem uma grande quantidade em um pequeno espaço. Por exemplo, estou fazendo não sei, uma sede dos bombeiros e que tenham por pavimento ali 10 dormitórios, né? A gente vamos ter ali chuveiros, ar-condicionados, equipamentos ali diferentes de cargas e que são bem específicas, então eu acabo colocando um quadro especial e não misturo com os circuitos de força de uso geral e nem o de iluminação. A não ser que seja um local muito pequeno, e aí eu junto a força e a iluminação, mas deixo alguma nota e tudo mais. Enfim, nós vamos criar o painel. E como que eu faço? Aqui, por hora, eu não tenho nada. Eu criei as peças aqui no CAD, mas não coloquei ela nas bibliotecas de desenhos, de símbolos. Como que eu vou fazer isso? A gente vai criar, como a gente vamos criar essa peça aqui, acabei não baixando. É, nós vamos fazer o quê? Eu vou baixar esse arquivo em IFC. E aqui nós temos vários tamanhos. O mais próximo de 80 por 60 vai ser esse daqui. Claro, dá para baixar o Revit, modificar a família e tudo, mas eu vou colocar para vocês verem como que é a peça e depois eu posso apenas modificar o nome e talvez especificar uma que seria 590 por 855 por 360. Então, estou aqui no visualizador de FC. Vou fazer um corte aqui só para verificar os tamanhos. Aqui, ó, praticamente 60 por 36 por 85. Então, bateu como tá o nome certinho. Eu vou apagar aqui os outros para. Deixa eu só verificar essa outra peça, se ela é um pouco diferente. Ela é vazada. Eu achei ela mais bonita, vou utilizar essa peça. Então vou apagar todas as outras. E o que que eu vou fazer? Vou renomear ela aqui por hora. É um nome muito extenso. Quadro de distribuição, dimensões. Vou deixar melhor a compreensão. Então agora eu tenho que criar essa peça aqui no software. Como que eu faço? Vou selecionar o que eu quero que seja a peça. Vou colocar criar símbolo. Aqui embaixo ele vai perguntar qual é o meu ponto de referência. Eu vou colocar sempre no centro, porém nas costas do quadro. Seria minha referência. Ele vai perguntar onde que eu quero colocar. O que que eu vou fazer? Vou criar uma pasta
com o nome símbolos personalizados Jean. Vão ser minhas peças. Vou criar um novo subitem aqui. Acabei não dando nome. E vou colocar uma nova pasta chamada quadros de distribuição. Sempre deixo escala automática para quando você mudar aqui embaixo a escala, o desenho acompanhar. Eu vou colocar QDF quadro de força de 60 por 80 por 20. Copiar esse nome. Ok, acabei de fazer o quadro de força. Vou aproveitar e fazer os outros quadros do mesmo tamanho. Criar símbolo, ponto de referência. Esse daqui eu vou dar um Ctrl V, escala automática. Ele eu já vou utilizar para quadro de iluminação, então vou colocar QDI. Ok, mesma coisa aqui para o próximo. Ponto de referência, escala automática, QDE, quadro de distribuição especial. Certo, cadastrei os 3 aqui na lateral. Então agora, esse daqui é um arquivo apenas CAD do próprio KBuilder, é um desenho. Se vir aqui novo, abrir desenho, ele vai abrir isso daqui, não é nada de projeto e tudo mais. Então a gente vai criar aqui uma nova edificação para fazer essas alterações. Não vou salvar esse arquivo, eu não fiz nenhuma modificação, apenas criei os símbolos. E vou deixar aqui nessa pasta mesmo, só verificar. Sim. Vou deixar cadastro de peças. Eu não gosto de fazer um projeto em andamento para não ficar pesado e tudo mais. Às vezes precisa colocar o IFC, ficar recarregando ali o 3D, desculpa. E com isso não fica muito legal. Fica pesado, às vezes tem que carregar muito, às vezes a peça está muito longe da origem e por isso eu não faço. Modelo por hora irei deixar nenhum. Vou colocar o elétrico aqui que vai ser meu disciplina principal e o cabeamento para dá para ser adicionado depois, porém eu sempre tenho o costume de colocar essas duas disciplinas. Não vou cadastrar nada por hora. Vou colocar uma altura de 3 metros aqui no pavimento. Por hora vou chamar de térreo. Isso daqui não é o escopo desse representação dessa dica para vocês, mas como vou mostrar. Então o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente criou o símbolo. Nós temos que associar isso a uma peça. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar o 3D que a gente baixou. Vou vir aqui, Downloads, coloquei esse FC que nós baixamos lá do BeamObject. Beleza, ele está aqui. Nós vamos no 3D e o quadro está aqui. Deixa eu fazer umas modificações. Deixa eu mudar um pouco essa espessura, que eu acho demais. Certo. Então, essa peça, a gente quer colocar ela no na nossa biblioteca. Então, o que eu faço? Clico na peça, criar simbologia 3D. Onde que eu vou colocar essa peça? Eu vou criar uma nova categoria aqui pra gente. Então, vou criar uma nova classe. Irei colocar o nome peças personalizadas. Dá o nome que você quiser. Vou colocar peças personalizadas em meu nome para eu ver de longe tudo em letra maiúscula que é diferente. E dentro dessas peças personalizadas, eu posso criar um subgrupo. Vou criar quadros de distribuição. Assim, quando eu criar outros quadros, eles vão estar dentro apenas nessa subpasta. Vou colocar aqui que esse daqui é o quadro 01 para a gente ter uma
nomenclatura ali de sequência e saber qual é o número, que às vezes eles podem parecer muito, vendo apenas pelo IFC, a miniatura que aparece ali. Depois eu vou mostrar para vocês. E vou colocar o nome dele. Quadro de distribuição. Esse daqui, 60 por 80 por 20, que vai ser minha peça. Embora o 3D seja um pouquinho diferente. Mas eu vou colocar com essa simbologia, depois a gente pode trocar. Apenas para mostrar como vai ficar. Quadro de distribuição, certo. Criei a peça. Coloquei ela na minha biblioteca. Posso excluir aqui o 3D. Vou atualizar aqui agora. Já não está mais. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Esse quadro, o que, que eu costumo fazer? Eu gosto de pegar uma peça que já é padrão do Keybuilder, que seja parecida. Eu vou colocar aqui, desmarcar, vou deixar conexões e condutos, vou desmarcar as outras disciplinas e deixar só a elétrica para ficar mais fácil. O que, que eu quero? Quero quadros de distribuição. Quadro de medição, quadro de distribuição de chapa pintada sobrepor. É próximo do que eu quero. Vou fazer uma cópia dessa família e vou chamar de... acabei dando um enter sem querer. Vou chamar de quadros de distribuição de sobrepor. Painel barra quadro de comando. Certo. Vou apagar por hora outros que não me interessam. Esse quadro vai ser um quadro trifásico, então por hora eu vou deixar apenas os trifásicos. Arrumadinho. Geral. Essa caixa de 60 por 80, normalmente ela consegue abranger, dependendo da configuração dos tamanhos dos disjuntores, se a gente considerar disjuntores monofásicos ou até mesmo trifásicos do tipo DIN normal, sem ser caixa moldada, nós conseguimos uns 80 a 90 polos. Então a gente consegue uma junção de até 90 disjuntores monofásicos, 30 disjuntores trifásicos, ou subdivisões que a soma deles deem 90 polos. Eu vou criar o de 70. O 3D, a peça não vai mudar do painel, vai mudar mais internamente, que é o que a gente não consegue mostrar muito aqui no Keybuilder. Então, por hora, eu vou deixar apenas o de 70 para facilitar. Ferramenta de 225. Não vou mudar nada aqui por hora, vou mais mostrar como funciona o cadastro dessa peça de 3D e depois a gente entra nesses pormenores aqui das peças. Vou apagar as peças, os modelos 3D dessa peça e os símbolos. Então a gente vai colocar agora, vamos adicionar. Essa daqui é a cadastro de simbologias das peças. A gente criou na biblioteca a simbologia, porém a gente tem que trazer para cá. Então eu vou criar uma nova classe, vou colocar o mesmo nome que eu estou colocando nas outras, peças personalizadas. Meu nome. Vou criar uma subclasse, chamar quadros de distribuição. E vou colocar as peças aqui. Novo grupo, quadros de sobrepor. Certo. Vamos colocar as peças que a gente criou nos símbolos personalizados. Quadro de distribuição, vai ter o quadro de força, quadro de iluminação e o quadro especial. Eu vou adicionar todos. Então, vou colocar aqui o quadro de força. São todos do mesmo tamanho, porém vai mudar o tipo. Certo? Coloquei esses três. Já criei a peça pelo menos em 2D. Então aqui agora a gente vai
colocar a peça 3D dela, peças personalizadas, quadro de distribuição. Tá aqui a nossa peça. Aqui a gente tem que arrumar o eixo e tudo mais dela. Como que a gente faz isso? Aqui nesse campo, posicionar a simbologia. Ele, normalmente, o software já deixa centralizado. Se a gente conseguir ver, ele deixa no centro da simbologia. Porém, a gente, quando fez a peça 2D, tava aqui a saída, né? O ponto zero, digamos. Então a gente tem que mover. Aqui nesse eixo vermelho, nós temos aqui ó, 1802. Então a gente precisa achar onde que ele muda, que foi no eixo Y. Então vou colocar menos 18.02. Vendo que agora ficou zero, ficou no centro e ficou bem aqui. Então por hora, nós vamos dar o OK. Ficou no eixo certinho, vamos dar o OK. Selecionei a peça, vou dar o OK, ela está aqui. Aqui a gente está falando que é um quadro de distribuição, ele está na posição média, ele é do esquema 3 fase mais neutro, tem 70 números de polo e as proteções são do tipo DIN. Então vou dar o OK, criei essa peça. A gente está aqui ó, na balançamento, esquema do circuito 3 fases mais neutro. Vou aqui, quadro de distribuição, está me perguntando qual é a posição. Vou lançar um quadro aqui geral. Vou na família que eu criei, quadro de distribuição de sobrepor, e vou colocar esse cara. Ele não estava aparecendo aqui com H porque eu acabei lançando no teto. Vou mudar aqui para média, ele acaba aparecendo. Então, coloquei a peça. E aqui o que eu estou mostrando? Que esse daqui é um quadro de distribuição de força pelo símbolo que a gente criou. Na legenda a gente tem que especificar. Mas, por exemplo, esse quadro fosse... Vou fazer uma cópia dele. Vou rotacionar, deixar ele aqui para baixo e fazer 3 peças. Porque é o mesmo quadro, é a mesma simbologia 3D. Porém, esse primeiro é de força em planta baixa, né? O segundo vai ser de iluminação e o terceiro especial. Se a gente for no 3D aqui agora, deixa eu colocar isso mais para o lado. Se a gente for no 3D, eles já estão aqui. Agora aqui a gente teve um problema. Que foi o quê? Tá vendo que eu lancei como se a frente dele estivesse para baixo. Então estaria um do lado do outro. Eles ficaram um de frente para o outro. Então a gente tem que modificar a peça 3D. Como que a gente faz isso? Sempre que for modificar, não pode ter essa peça lançada. Ele vai dar um erro e não vai deixar a gente fazer a modificação. Então a gente tem que apagar essas peças. E agora sim a gente consegue fazer a modificação. O que nós vamos fazer? Ele não deixou. Quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? Eu vou ver se consigo, vou lançar aqui novamente os quadros. Assim. Normal, iluminação, especial. Vou salvar esse projeto. Vou fechar esse arquivo. E agora sim eu consigo fazer a modificação na peça 3D. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas girar essa peça. Ela tá como se eu estivesse lançando dessa forma. Ou seja, ela tem que girar 90 graus nesse eixo. Como se o vermelho, o verde, estivesse atravessando aqui para frente o quadro. Então é essa
peça é essa daqui. Agora a gente tem que... O que eu vou fazer? Eu vou centralizar novamente. Agora ele centralizou dessa forma. E aqui no 1802, agora não é mais no eixo... Deixa eu ver... Não é mais nesse eixo. É no eixo X. Isso. Vou colocar menos 18,02. Não, é positivo. Isso mesmo. Assim, vou dar o OK. Vou apagar essa peça e colocar novamente, só para a miniatura atualizar. Vou salvar, dar o OK e vou abrir novamente aquele projeto. Então, se eu vim aqui em elétrica, eles estão aqui. Onde fosse iluminação especial. Se eu for no 3D agora, eles vão estar um de frente para o outro, na altura média de 1,20. Isso mesmo. E dessa forma a gente criou os quadros simples com a saída. Então vamos lá. Se eu pegar aqui um eletrocalha, fixação superior 100%. Passar elas aqui no teto. Aqui uma... Aqui vai ser um T horizontal. Isso. Terminal. Aqui deveria ter uma curva vertical interna, porém não vou modelar ela não. E dessa forma, ele está vindo bem no eixo zero. Se porventura eu quisesse que eles entrassem certinho em algumas peças, a gente deveria adicionar entradas naquela criação de peças 3D. Mas por hora, para a criação de qualquer tipo de peça de simbologia simples, a gente pode fazer dessa forma. Então, por exemplo, se eu quisesse lançar aqui em 3D, em detalhe isométrico, também está com os tamanhos e como deveria ser. E essa é a forma que eu faço a criação das peças, do 3D. Pode ver que ele vem com cor, normalmente dependendo do software que é exportado, ele fica todo branco, então eu gosto de baixar muito desse site, o Beam Object, que a gente consegue várias peças. Eu pego muitas peças assim de eletrocalhas, tomadas, algumas coisas de condulete que não tem no software, e acabo criando dessa forma. Então, por hoje é isso, pessoal. Depois eu vou mostrar como que a gente grava, como que a gente coloca entradas nos quadros. Então, por exemplo, às vezes eu quero ter espaços aqui para 5, 7, 10 condutos, seja eletrocalha, eletroduto rígido. E aí a gente cadastra cada tipo de entrada e de saída para ele fazer a verificação. Beleza? Mas esse fica para a próxima aula.